paz, povo de Deus, tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam bem e como eu sempre digo, se você não tiver vai ficar porque o Senhor está contigo, amém? Gente, hoje eu estou gravando, hoje é um dia para mim que o Senhor tem falado muito comigo desde ontem e eu tô no pós-operatório, hoje faz o 5º dia que eu tirei os meus sisos da parte de cima e graças a Deus a recuperação tá sendo muito boa, bem diferente da outra vez que eu tive alergia a medicamento, que eu tive muita dor, que eu tive algumas questões, mas esse tá sendo muito tranquilo. Se eu falar alguma coisa embolado, se a minha voz estiver estranha, me perdoem, é porque eu estou no pós-operatório e eu pensei assim, eu não vou gravar enquanto eu estiver nesse pós, né, enquanto não tirar os pontos, para eu poder falar melhor, para eu evitar forçar a boca, porque depois fica um pouco dolorido. Mas ontem o Senhor falou comigo o dia inteiro, desde o momento que eu acordei, entrei na oração da minha igreja, até a hora de dormir, o Senhor falando comigo, através de pessoas, através de pregação, através da palavra. O Senhor falou muito comigo e hoje eu acordei assim, o Senhor falou comigo, o Senhor me renovou, foi uma noite de renovo, foi uma madrugada assim de renovo do Senhor para o meu espírito, para a minha mente principalmente. E aí eu falei, não, tem que gravar, eu tenho que levar a palavra do Senhor, fazer a obra, porque enquanto eu tô cuidando das coisas do reino do Senhor, o Senhor está cuidando de mim, do meu pós-operatório e tudo. Então, abre a sua Bíblia, porque o Senhor quer falar com você, lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, no versículo 1, vai dizer assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Nossa, essa palavra eu estava estudando, eu estudei capítulo todo, mas eu vou gravar algumas partes em vários vídeos para vocês, um pouco desse capítulo de Lucas 5. E o Senhor falou assim muito comigo, tem falado muito comigo através da palavra dele, né? Através do livro de Lucas, que foi escrito pelo Espírito Santo usando Lucas. E a palavra do Senhor falou muito comigo quando me chama a atenção que nesse primeiro versículo de Lucas diz que a multidão estava ali se apertando para ver Jesus e para ouvir a voz de Deus, ouvir a mensagem de Deus através da vida de Jesus. E apenas esse versículo que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. E o que eu quero falar com vocês, o que o Senhor quer falar com vocês, que o Senhor passou para mim, é a multidão estava primeiro se apertando em volta de Jesus para ouvir a mensagem de Deus. Se você for ler o Novo Testamento, nos primeiros livros de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muitos versículos do Senhor e deles enfatizando que a multidão ia até Jesus, a multidão corria até Jesus. Teve cidades que não receberam Jesus bem, mas a maioria e grande parte das multidões, milhares de pessoas iam até Jesus para ouvir o que Jesus tinha para lhes falar, para lhes ensinar. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus trazia a mensagem, quando Jesus levava a mensagem do Senhor, curava, todos ficavam admirados pelo que o Senhor estava fazendo e falando através de Jesus Cristo. E me chama a atenção o ponto principal desse versículo é que o povo buscava ouvir a mensagem de Deus. Esse versículo fala que o povo se apertava para ouvir a mensagem de Deus. E trazendo para nós, o que isso quer dizer, Thaís? Isso está dizendo apenas de um acontecimento. Não, é muito mais profundo do que isso. A palavra do Senhor ela é muito profunda.
E se a gente for prestar atenção nos mínimos detalhes, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar e para nos falar através da palavra dele. E aqui o que o Senhor falou comigo foi: todas as vezes, todos os dias, você precisa fazer o que for preciso para ouvir a mensagem de Deus. Aqui a multidão, ela estava desconfortável porque ela se apertava para ouvir Jesus. A multidão estava rompendo um desconforto, a multidão estava rompendo a sua rotina de trabalho, estava deixando algumas coisas para o quê? Para estar perto de Jesus ouvindo a mensagem de Deus. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar essa importância que aquela multidão estava dando a Jesus, a gente precisa dar essa importância para o nosso Deus, para Jesus, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar, quer nos orientar, porque a verdade é, todos os dias o Senhor tem algo a nos falar. Se o Senhor não tivesse algo para nos falar, Ele não teria usado pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para deixar a palavra dele para nós. Por quê? Porque a sua palavra é a forma que o Senhor vai se comunicar conosco, vai nos orientar, vai nos exortar, vai nos corrigir, vai dizer o que é certo, o que é o errado, o que é pecado. Então, a palavra do Senhor está ao nosso alcance, né? Em muitos países, mas em outros, infelizmente, não. Ela está ao nosso alcance, a presença do Senhor está ao nosso alcance para quê? Não para a gente apenas desfrutar nos dias de culto, mas para a gente ter um convívio diário com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor. Às vezes a gente deixa com que o nosso dia a dia, as preocupações, o nosso trabalho, o nosso cansaço sejam obstáculos para que a gente não venha ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente pega o celular e a gente vê vários vídeos aleatórios. Eu tô falando porque muitas das vezes eu faço isso. Por isso que o Senhor me chamou a atenção nisso. Eu às vezes chego do trabalho, muitas das vezes, e pego e fico vendo vídeos aleatórios, vídeos, alguns de mensagem, mas muitos engraçados de cachorro, de bebê, para me fazer rir. Mas às vezes eu não paro e pego e entro numa pregação no YouTube, por exemplo, e não pego e me aprofundo. Tem dias que eu chego e em algum momento eu pego a palavra, eu vou estudar a palavra, eu tenho me forçado a fazer mais isso, mesmo cansada, porque é o meu alimento, é o nosso alimento, é o nosso renovo diário. Então a palavra do Senhor, a presença do Senhor está disponível para nós e não é uma disponibilidade à toa, é uma disponibilidade que a gente tem necessidade da presença da palavra do Senhor. Se a gente não tem a mensagem do Senhor falando conosco diariamente, a gente vai perecer espiritualmente. Eu quero te dizer que quando você deixa de buscar o Senhor, não é o Senhor que está perdendo, é você que está perdendo, sou eu que estou perdendo quando deixo de ter tempo com Deus. Por quê? Porque isso vai enfraquecendo o meu espírito. Todos os momentos em que eu fico um pouco distante e eu oro menos ou eu leio um capítulo da Bíblia, para mim não é suficiente ler um capítulo da Bíblia, eu não me sinto alimentada totalmente, mas tem muitos dias que eu leio apenas um capítulo e estudo apenas um capítulo. Mas para mim, hoje em dia, não é mais suficiente. Antigamente eu me sentia alimentada, hoje em dia é pouco. Mas o que eu quero dizer? Que quando eu busco menos, quando eu não tenho um momento de qualidade com o Senhor, o que acontece? Eu me sinto mais fraca espiritualmente, eu me sinto mais irritada, eu sinto que as minhas emoções ficam uma montanha-russa muito mais facilmente, sabe? É muito mais fácil de eu me irritar, de eu ficar triste, de eu ficar angustiada, é muito mais fácil. Então a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, ela precisa ser acessada, a gente precisa buscar e fazer como essa multidão, romper os obstáculos para ouvir a mensagem de Deus. Agora você está aqui ouvindo a mensagem do Senhor, você rompeu os obstáculos para ouvir a mensagem do Senhor. Então, eu quero te encorajar a você buscar cada vez mais se aproximar da palavra do Senhor. Pense que o oculto, o secreto, aquele momento que você tem, não passa despercebido. E eu quero dar um exemplo. Há 2 semanas atrás eu estava na consagração da minha igreja e enquanto a minha irmã, né, estava ali orando, o Senhor, através da oração dela, o Senhor falou comigo.
E o Senhor falou através dela que aquilo que eu tinha perguntado ao Senhor no oculto, no secreto, o Senhor iria me dar resposta, e o Senhor me deu. Ou seja, aquele momento em que eu estava orando e chorando no secreto, só eu e o Senhor, e buscando uma resposta dele, um direcionamento dele, ele estava vendo, ainda que ninguém visse, ele estava vendo. E isso foi o suficiente para ele me dar uma resposta, para ele me dar a mensagem que eu precisava naquele dia. Então, tenha momento de qualidade com o Senhor. Não deixe de ter, porque o maior prejudicado é você. Então tenha esse tempo de buscar, de mergulhar na palavra, de prestar atenção. Apenas uma frase aqui, um versículo, o Senhor dá um ensinamento poderoso de uma multidão que rompeu os obstáculos para ouvir a mensagem de Deus. E a gente, como filhos e filhas de Deus, precisamos romper todos os obstáculos, romper nosso cansaço, as nossas fraquezas, nossas dificuldades para ouvir a mensagem do Senhor, porque todo dia o Senhor quer falar conosco. Basta a gente estar atento para ouvir e disposto a buscar e a ler, a estar, Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? O que o Senhor quer me ensinar? Ele é Pai, e todo dia Ele como Pai, como Senhor, quer te ensinar alguma coisa, mas basta você buscar aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Essa foi a mensagem do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Comenta aqui qual parte que o Senhor mais falou com você. Você tem dificuldade, tem tido dificuldades e obstáculos para buscar a palavra do Senhor? Conta aqui a sua experiência, o que você tem vivido. Se você quiser uma oração, comenta aqui também que eu oro pela sua vida, para o Senhor te fortalecer, te sustentar, mas você esteja orando, falando, Senhor, me sustenta, me ajuda a romper esses obstáculos, para que eu possa ouvir a sua mensagem, dar importância à sua mensagem e aquilo que o Senhor quer me falar. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério, sua família, que Ele te use como um instrumento para a honra e glória dEle. Não esquece de compartilhar esse vídeo para Deus falar com outras pessoas também, curtir e depois, em algum dia, volta aqui ver esse vídeo de novo, porque eu tenho certeza que esse vídeo está uma benção, que o Senhor tem falado com você assim como Ele falou comigo. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!